combo, ele faz o seu dia a dia e o seu organismo se reorganizar. Como eu falei ali, um pouquinho atrás, nós, por um dia a dia corrido, por algo que nós nem às vezes pretendemos, né, de comer errado, acabamos caindo numa rotina. E isso é acumulativo. Sendo acumulativo, ele nos traz alguns malefícios, né? Eu não sei, não sei se vocês conhecem pessoas que possam ter uma pressão alta, que possam ter um colesterol, que possam ter desenvolvido alguns tipos de problemas que acabam, às vezes, até o próprio médico falando assim, olha, vamos ter que fazer uma dieta alimentar, né? Isso é porque a alimentação, ela realmente, ela além de te fazer bem, ela pode te fazer mal. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aquela frase, nós somos o que comemos, né? E isso realmente é um fato que a gente tem comprovado cada dia, né? As pessoas que se alimentam de um produto de fast food, de conservantes, com certeza ele reduz a sua vida, né? Gente, eu vou começar por um produto que é imprescindível no nosso organismo. Por quê? Por que eu vou começar por ele? Porque ele potencializa tudo aquilo que eu vou falar depois, tá? Ele é um agente carreador. Ele é um agente, é como se fosse um carrinho dentro do nosso organismo. Ele carrega tudo aquilo que nós necessitamos para o funcionamento perfeito do nosso organismo. Como assim? Você precisa de cálcio, ok? Então, ele vai lá e retira o cálcio da onde você ingeriu e leva até onde está necessitando. Ele é responsável simplesmente por 350 reações bioquímicas, tá? O Vector, ele não é simplesmente um magnésio. Ele é composto de 3 magnésios. Sendo composto de 3 magnésios, se um magnésio já é bom, você imagina a composição e, assim, a estrutura que é formada dentro do seu organismo quando você repõe 3 tipos de magnésio. Um tipo de magnésio que nós temos dentro do Vector é o quelado. Para você ter ideia do que ele pode fazer dentro do teu organismo, ele aumenta a sensação de bem-estar. Então, ele ativa os seus hormônios. Você ativando os seus hormônios, você bloqueia um tipo de hormônio chamado cortisol, que é responsável por níveis de depressões, níveis de dores no corpo, porque ele é ativado como uma forma de bloqueio. Ele te avisa que tem algo errado. E se você está repondo o seu organismo para isso, então ele é bloqueado, ok? Então, assim, o quelado, ele aumenta a sua sensação de bem-estar. Com a sensação de bem-estar, você reduz o índice de depressão. Ah, Adriana, você está falando para mim, então, que eu posso parar com os meus tarjas pretas? Não, por favor. Em primeiro lugar, eu vou deixar bem claro aqui que toda a suplementação natural, ela não abona e nem proíbe e nem retira nenhum tipo de medicamento dados pelos médicos que você já está consumindo. E você pode ir consumindo e fazendo alguns exames que você vai perceber e os seus médicos vão estar reduzindo algum tipo de medicamento que você já toma, tá? Quer dizer, o seu corpo vai se reorganizando. Ok? Vamos lá. Ele reduz câimbras. Por que ele reduz câimbras? Porque ele aumenta o potássio do teu corpo. Aumentando o potássio do teu corpo, ele faz isso fluir dentro do seu organismo. Se ele faz isso fluir, como eu falei, ele é um carreador, ele vai transportar o potássio. O potássio é fundamental para as câimbras. A falta de potássio, ela pode trazer uma contração nos músculos. Então, assim, para você que pratica um esporte, para você que gosta até
de dar uma caminhada, é fundamental você ter um magnésio. O magnésio, ele, infelizmente, não é absorvido pelo corpo aqui no Brasil. O nosso solo brasileiro, ele não é rico em magnésio. Ele não sendo rico em magnésio, nós não temos da onde retirar, tá? Então, assim, a não ser que você tenha aí uma hortinha dentro da sua casa, ali, ó, que você cultive com magnésio, com cálcio, com minerais, com todo um adubo preparado, nós não temos isso. Se você for ver dentro de uma Olimpíada, dentro de competições, você pode ver que, assim, por mais que o Brasil tenha uma força de vontade, é difícil até chegar nas nossas medalhistas de ouro, né? É muito difícil, porque a suplementação, ela foi originada para isso, para poder realmente complementar aquilo que o teu organismo não absorve no natural. Se nós fôssemos realmente comer aquilo que é necessário para o nosso organismo estar absorvendo tudo, a gente comeria muito, 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 porque os nossos produtos não são ricos, principalmente em magnésio. O nosso solo não é rico em magnésio. Nós não temos solo vulcânico, que seria um magnésio muito forte, um mineral muito forte dentro de um solo vulcânico. Por uma parte, é até bom, né? Porque a gente não tem muitos vulcões aqui no Brasil. Não tem. Mas nós não absorvemos isso. Sendo que nós não absorvemos, então nós temos que suplementar, tá? Então, por isso que nós indicamos 100% o uso do magnésio. Poxa, mas eu vou ter que suplementar isso o resto da minha vida? A não ser que você vá comer a comida totalmente produzida em outro país que é riquíssimo em magnésio, sim, você precisa ser suplementado. Qual é a idade, Adriana, que eu posso estar suplementando? A gente vai falar isso daqui um pouquinho lá na frente, tá? Mas a suplementação, ela vem de uma criança já de início da alimentação até a melhor idade, né? Ou até, ou finalmente. Bom, Dri, só um detalhe. Oi. Eu não sei se não está passando a tela, eu não sei se você está na tela do Vector, mas para nós só aparece a primeira tela, que é treinamento de produtos. Poxa, o que está acontecendo aqui? Para mim está passando, para mim já está no... Se você Agora quiser... Agora foi perfeito. Então eu entendi. Eu não posso estar colocando na apresentação, eu vou ter que ir um a um aqui. Apresenta a tela cheia, Carol? Não, não é tela cheia. Não está tela cheia. Mas não tem problema, assim dá para ver tranquilo. Agora foi? Ainda não está a apresentação. Mas dá para ver o slide tranquilamente, tá? Bom, então eu vou ter que, infelizmente, vou ter que ir assim, dentro do PowerPoint mesmo, porque normalmente ele lê a apresentação, né? Bom. Mas não tem problema, o conteúdo tá ótimo. Tá, bom, você tem esse treinamento, aí você repassa para o pessoal, tá? Perfeito. Aí vai ter todo o conteúdo, tá? Bom, eu falei um pouquinho do quelado, que o quelado, ele realmente ele faz uma parte, principalmente para os esportistas, então ele aumenta a absorção do cálcio, tá? A absorção do cálcio e do potássio, e nisso ele diminui aí a parte de estresse e cãibras. Então, estou falando de um magnésio que está dentro do Vector, tá? O nosso outro magnésio, o nosso magnésio PA. O nosso magnésio PA, deixa eu só retirar aqui, opa. O nosso magnésio PA, ele é mais conhecido, as pessoas conhecem um pouquinho mais, eu creio que as pessoas possam até encontrar em farmácias. A diferença, qual é a diferença dentro do Vector e dentro de uma farmácia que eu posso estar comprando, tomando? Primeiro, existe uma mistura que é feita, né, para poder ser diluído o magnésio. Então, existe muito a porcentagem de magnésio que você vai estar consumindo. Dentro do Vector foi estudado a proporção certa dos 3 magnésios para vocês absorverem. Essa é a diferença. Então, assim, você não vai encontrar
um produto igual ao Vector dentro de uma farmácia, tá? Ele foi exclusivamente desenhado para a New Age e dentro desse propósito de você ter mais qualidade de vida, de você realmente ter um bem-estar, tá? Então, esse é um diferencial bem grande. Esses são os ícones que eu estou falando para fechamento de venda. Prestem atenção, tá? Existe um diferencial. O nosso produto realmente é diferente do que se você acha dentro do mercado. Se você for numa farmácia, você vai encontrar muitos magnésios, mas nenhum tem a composição e nem a sinergia dos produtos e dos 3 magnésios que o Vector tem, ok? Tá? O PA, o que o PA faz? O PA, ele atua nas conexões cerebrais. Se a gente está falando de 350 reações bioquímicas, então não tem nem como eu estar falando de todas, tá? Então, assim, eu vou estar explanando muito por cima. Quelato, absorção pelo organismo, potássio, cálcio, gravem isso, porque para você estar explicando todo o processo é muito complicado. Então, assim, gravem, você vai ter uma absorção do organismo, cálcio, potássio, ok? O cloreto, carreador de nutrientes, então que ele alimenta o cérebro, ele alimenta a memória, ele fortalece os ossos, então ele faz um carreador. O que o teu organismo está necessitando, ele vai carrear, ele vai puxar de um alimento, ele vai puxar de dentro do seu organismo para poder suprir, ok? O dimalato, o que o dimalato faz? Ele tem um tratamento especial com os músculos. Tá? O ácido málico, além de ele limpar os seus vasos sanguíneos, que isso é fundamental, né? Isso daí já é de conhecimento, que você tem que reduzir um triglicérides, que você tem que reduzir um colesterol. Poxa, mas eu não consigo resistir uma gordura. Então, vamos suplementar, pelo menos para o teu corpo ter realmente uma absorção disso, para poder limpar os seus canais de sangue, para não ter nenhumas partículas de gordura que levam para o seu fígado, que possam levar para o seu coração. Então, assim, ele evita vários tipos de problemas e ele aumenta o seu desenvolvimento, ele aumenta a sua disposição. Desde que você tenha uma vascularização fluida, você aumenta a energia. Tá? Então, gravem esses 3 ícones e gravem algumas porções que eu estou falando para vocês, tá? Essa é a função do magnésio. O magnésio, eu chamo ele de maestro. Ele simplesmente, ele rege tudo dentro do nosso organismo. Você quer melhorar a sua função cerebral? Magnésio. Você quer melhorar o seu sono? Magnésio. Como assim? É Jesus em cápsula? Quase isso. Porque ele realmente faz 350 sínteses do centro do seu organismo. Foi comprovado algumas mais, chegaram a 380, 400, mas vamos falar de 350, que já foi comprovado cientificamente, ok? Dri, para quem está no processo de emagrecimento, você puder dar umas dicas do magnésio para quem está nesse processo de emagrecimento. Olha, além dele trabalhar a parte vascular, tudo aquilo que trabalha a parte vascular, deixa eu voltar aqui, a parte de vascularização, você está derretendo gordura dentro das suas veias, das suas artérias. Então, só de você estar aumentando a vascularização, você aumenta a sua energia. Um dos problemas maiores para o emagrecimento é que as pessoas esquecem e elas param de comer. Ah, eu vou emagrecer, eu vou parar de comer, porque a comida engorda. Então, isso é um dos maiores erros que é cometido. O nosso corpo precisa de energia. Só que nós temos que comer certo e comer com a suplementação certa, que ajuda e acelera o teu metabolismo. Acelerando o teu metabolismo, a perda de peso é uma consequência fato real. Então, assim, para você ter dentro desse combo a ação do emagrecimento, as pessoas, elas têm uma das maiores fontes de aumento de peso é a ansiedade. E se nós colocarmos que o magnésio,
ele aumenta o teu bem-estar, ele reduz a cortisoide, ele aumenta a tua sensação de bem-estar com a serotonina, que é um dos hormônios que são mais raros hoje em dia, nós estamos falando que a pessoa vai parar de sentir necessidade de comer para preencher o estresse. Isso é um problema gravíssimo, que quando você vai não criticando e nem colocando uma oposição, mas quando você vai até alguma parte da medicina, você vai tomar um ansiolítico. E o ansiolítico, ele vai te privar da ansiedade enquanto você toma ele. Após isso, a sua ansiedade vai voltar. Então, se você não organizar o seu sistema endócrino, que seria o sistema de hormônios, que seria o principal de liberação de serotonina, você vai voltar de novo. Sabe o efeito sanfona? Eu creio que todo mundo já conheceu alguém ou já passou pelo efeito sanfona. Poxa, eu emagreci demais usando aquele produto. Nossa, quando eu parei de usar, eu engordei. A função dos produtos da New Age não é você parar de tomar ou você parar de consumir, você engordar ou você parar de perder peso, mas a função é você organizar o seu sistema e que ele comece a trabalhar certo. Então, poxa, a gente está colocando o magnésio que os benefícios dele, a função e o benefício é sim você perder peso, porque você está queimando caloria, você está queimando gordura dentro das suas artérias. Ok? Então, Carol, respondendo a sua pergunta, a função principal do magnésio é organizar. Ele trabalha com todas as vertentes que aceleram o teu metabolismo, ele aumenta a tua energia e ele reduz a ansiedade. Perfeito, perfeito. Igual eu falei, é quase Jesus em cápsula. E ainda usando chás, né, vai melhorar a absorção dos chás, de todos os produtos, né? Ele tem o principal ativo dele potencializar. Ele potencializa tudo aquilo que você consumir, porque ele realmente faz o efeito carreador. Então, se você está consumindo um chá sem consumir o magnésio, você vai ter efeitos, você vai ter benefício? Vai. Mas se você consumir realmente o magnésio, ele vai fazer o efeito que nós estamos falando. Então, assim, existe um diferencial muito, muito grande de você Perfeito. realmente estar consumindo um produto e estar consumindo o produto certo, da maneira certa, tá? Então, assim, o magnésio, por isso que eu começo sempre com ele, Carol, porque, para mim, para você consumir qualquer tipo de produto, você tem que ter o magnésio de suplementação dentro do teu organismo. Tá? Falando de qualquer outros produtos, de qualquer outro medicamento que você já toma, porque você tem uma hipertensão ou porque você tem alguma coisa crônica, o magnésio ele vai potencializar. E você vai perceber nos seus exames, junto com o seu médico de acompanhamento, que isso vai estar melhorando. E você pode estar reduzindo o seu medicamento. Nunca faça isso sozinho, sempre com o acompanhamento do seu médico, tá? Perfeito. Bom,